Olá, amigos. Esta é a parte terceira da leitura do artigo de Roger Scruton sobre o vício da internet. Se você entrou nesse vídeo, eu convidaria para assistir os dois anteriores para acompanhar esse brilhante artigo desse filósofo que nos deixou no dia 12 passado. Esse filósofo britânico, um dos maiores pensadores conservadores deste século, do século passado e deste. Infelizmente, faleceu no dia 12, mas deixou uma ampla obra que devemos estudar e ler para compreender o mundo segundo a visão conservadora, que é a visão, a meu ver, correta da realidade. Porque a visão progressista, ela tende a mascarar a realidade com fins escusos de dominação das massas. Então vamos lá. Prosseguindo, refiro-me à natureza da televisão como um substituto para os relacionamentos. Ao assistir pessoas interagindo na TV, o viciado se sente dispensado de engajar em suas próprias interações. Essas energias e esses interesses, que de outra forma seriam dirigidos para outras pessoas, contando histórias, argumentando, cantando, jogando, caminhando, papeando, comendo e interpretando, agora são consumidos pela tela através de vidas vicárias, que não envolve nenhum engajamento das capacidades morais do espectador. Assim, suas capacidades mentais só vão atrofiando. Vemos isso por toda parte na vida moderna, mas em nenhum lugar fica mais escancarado que na vida daqueles que acabaram de entrar em uma faculdade. Eles se dividem em dois grupos: os das casas em que reina a TV e os daqueles que cresceram conversando. Os do primeiro grupo tendem a ser reticentes, desarticulados, dados a agressões quando estão sob estresse, incapazes de contar uma história ou de expressar um ponto de vista, além de se mostrar visivelmente atrapalhados quando lhes são atribuídas responsabilidades relacionadas a tarefas, atividades ou relacionamentos. Os do segundo grupo apresentam ideias, vão atrás dos outros, irradiam o tipo de liberdade e espírito aventureiro que faz com que estudar seja um prazer e um desafio. Muitos desses jovens independentes da TV receberam a maior parte de sua educação em casa ou de produtos relacionados à religião, estando acostumados a cantar hinos e a rezar em casa. E sim, isso quer dizer que eles são frequentemente reprimidos pelos professores liberais que desprezam a Bíblia, sem se dar conta de que é o espírito dela que ainda sustenta os Estados Unidos de pé. Mas, na minha opinião, a verdade é que esses alunos largaram bem na frente que seus contemporâneos viciados em TV. Eles podem ser de fato livres desses vícios, e o propósito do esporte universitário, do teatro, da música e por aí vai, é fazer com que a TV se torne algo marginalizado no campus. Porém, em vários outros espaços públicos ou semipúblicos, a TV já se tornou quase uma necessidade. Ela brilha nos bastidores, garantindo àqueles que investiram nela que suas vidas não acabarão tão cedo. A resposta correta a esse tipo de vício não é atacar quem produz os aparelhos ou quem a infesta de programas de mau gosto. É concentrar no tipo de educação que faz com que seja possível criticar essa abordagem da TV, de forma que demande dos aprendizes insights verdadeiros e emoções reais, em vez de espasmos, kitsch, Disney e pornografia. E o mesmo vale para o iPod. Trabalhar em direção dessa abordagem crítica significa esclarecer as virtudes associadas às relações diretas e porque elas são melhores do que as relações vicárias. Porque nos damos ao trabalho de viver em vez de, como disse Villiers de Leslie Adam, pedir aos empregados que o façam por nós, porque criticamos quem come hambúrguer no sofá diante da tela. Deixemos essas perguntas bem respondidas. E aí sim poderemos começar a educar nossas crianças na arte de desligar a televisão.
Somos seres racionais, dotados de razão prática e teórica. Nossa razão prática se desenvolve através da confrontação com o risco e a incerteza. Em um sentido importante, a vida na tela é livre de riscos. Podemos tomar a decisão de desligar o aparelho ou mudar de canal, pois não estamos expostos a nenhum tipo de risco físico imediato ou vergonha emocional. Nem precisamos prestar conta aos outros, caso resolvamos apertar o botão e sair da bolha. Você pode decidir matar sua identidade de tela qualquer hora e não sofrerá nenhuma consequência por isso. Mas por que nos preocupar em entrar no mundo dos encontros verdadeiros quando temos à nossa disposição um dispositivo que a substitui tão bem? A verdade é que, quando esse substituto se torna um hábito, as virtudes necessárias para os encontros reais não se desenvolvem. Não podemos deixar de mencionar que o hábito de reduzir riscos se espalhou por toda a sociedade, sendo inclusive encorajado pelo Estado. Uma obsessão doentia com a saúde e uma loucura desmesurada, com segurança, confiscaram muito dos riscos em que gerações anteriores nunca nem pensaram, tomando-os como parte constituinte do processo de educação moral. Seja o acolchoamento do parquinho de diversões das crianças, os capacetes obrigatórios para os skatistas ou a criminalização do vinho na mesa do jantar da família, os fanáticos pela saúde e pela segurança estão de olho em tudo, como uma teia de proibição ao mesmo tempo que encoraja a ideia de que os riscos não são um problema individual, mas objeto de políticas públicas. As crianças, como um todo, não são encorajadas a tomar riscos físicos por si próprias e, como consequência, acabam tampouco tomando riscos emocionais no futuro. Entretanto, não penso que isso seja uma fonte de falta de hábito de se tomar risco em nossa sociedade, nem um indicativo real dos jeitos certos e errados de resolver o problema. Não há dúvida de que crianças necessitam de riscos físicos e de aventura para se desenvolver como adultos responsáveis, aproveitando-se de toda a cota de coragem, prudência e sabedoria prática que demandam. Só que os riscos da alma são diferentes dos riscos dos corpos. Não se aprende a administrá-los expondo somente seu corpo a eles, muito pelo contrário. Como sabemos, as crianças expostas a abuso sexual não aprendem a lidar com ele, adquirindo o hábito de fechar seu lado sexual como um todo, reduzindo-o a uma barganha tensa e crua, aprendendo a ser tratadas como objeto e perdendo a capacidade de se arriscar no amor. O hábito de evitar o risco nas relações humanas significa evitar a prestação de contas, recusar-se a se colocar para julgamento perante os olhos dos outros, a ficar cara a cara com outra pessoa, a se dar para quem seja, fugindo do risco da rejeição. Prestar contas não é algo que devemos evitar, é algo que precisamos aprender. Sem isso, não poderemos nunca adquirir a capacidade de amar e a virtude da justiça. Os outros serão sempre aparelhos complexos para nós, coisas a ser tratadas da mesma forma que animais, sempre buscando tirar nossa parte e nunca abertos à possibilidade de um julgamento mútuo. Justiça é a habilidade de ver que o outro tem direito a algo seu, é vê-lo como sendo um sujeito igualmente livre, portanto digno de exigir e de prestar contas. Para adquirir essa habilidade, você precisa adquirir o hábito de ter encontros cara a cara, nos quais solicita o consentimento e a cooperação do outro, em vez de sair impondo suas vontades. A retirada para trás da tela é uma forma de manter um controle completo do encontro, o que implica não levar em conta o ponto de vista do outro. Implicitamente, a pessoa atrás da tela está impondo sua vontade, como se fosse uma realidade virtual, sem se preocupar com os riscos relacionados a escolhas, uma vez que não há outros a ser controlados. Encontrar uma pessoa em sua liberdade é reconhecer sua soberania e seus direitos. É reconhecer que a situação em desenvolvimento não está mais exclusivamente sob seu controle, que você não tem noção do seu desenrolar e que não há escapatória à prestação de conta, uma vez que o outro também espera que suas ideias e vontades sejam levadas em consideração. Talvez consigamos sobreviver em um mundo de relações virtuais, mas as crianças não podem entrar facilmente nele, a não ser como intrusos. Avatares podem se reproduzir na tela, mas não podem povoar o planeta com crianças de verdade. Os pais cibernéticos dos avatares
desprovido de tudo aquilo que faz com que as pessoas cresçam como seres morais, riscos, vergonha, sofrimento e amor vão se tornar meros pontos de vista em um mundo em que eles não acontecem de verdade. Pois é, meus amigos, esse foi o artigo de Roger Scruton. Muito belo esse artigo que me fez refletir muito sobre essa questão do vício em internet. Até mesmo aqui no YouTube. Mas tudo tem que ser feito de forma equilibrada. O YouTube é uma ferramenta excelente. Outros aplicativos para se interagir com as pessoas, conversar. O mínimo, o fundamental. Não passar do fundamental. É comunicação. Mas hoje, cada vez mais, nós somos puxados por essa rede de tentáculos inimaginários, para cada vez mais ficarmos apegados à tela, em vez de viver lá fora, interagindo uns com os outros. Lembramos até, por exemplo, que agora a Samsung está lançando um novo produto, que é a criação de uma espécie de avatar, né, de um holograma, né, de um outro eu, com o qual você vai poder conversar, baseado em inteligência artificial. É como se fosse um outro eu, que ele tem forma de te responder segundo essa inteligência artificial baseada em algoritmo, né, bastante alimentada, com o qual você poderá conversar e questionar, enfim, bater papo, dispensando os outros. Olha só, cada vez mais estamos sendo mergulhados nessa loucura da tecnologia. Vem aí também os transhumanistas querendo introduzir uma mente consciente dentro de um robô, o que permitiria uma pessoa viver por muitos e muitos anos só trocando as peças, a bateria, mas com a consciência ali na memória do robô. É ficção, mas é uma ficção que parece que está cada vez mais próxima esse controle total de nossas consciências. E corremos risco também de achar que estamos vendo uma situação virtual e de repente confundi-la com a realidade. Então aí estaremos completamente perdidos. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Quem acessou esse vídeo, é necessário assistir os 2 anteriores para acompanhar todo o raciocínio que Roger Scruton faz sobre essa questão do vício internet, componentes morais, né, e os riscos para a integridade do nosso ser. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.